Olá, gente! Estão abertas mais uma vez a porta do nosso podcast Casa do Garay, um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, um podcast que é nosso. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Jornal DR1 pelo apoio de sempre, né? Sigam ele lá nas redes sociais, no @jornal DR1, que você vai ter notícias fresquinhas semanalmente, @jornal DR1. E também queria agradecer a parceria desse ano, que é esse estúdio aqui maravilhoso, que é esse aqui, ó, Estúdio Seu Pod, né? O melhor estúdio, na minha opinião, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Então siga eles lá nas redes sociais também, que é o @seupodcast, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos abrindo aqui mais um episódio e eu sempre trago profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade. E hoje eu tô com ela aqui, a primeira dama que eu chamo, Vitória Barros, da Vitória Recruiter. Vitória, muitíssimo obrigada por ter aceitado o meu convite, estar sentado nessa mesa do podcast Casa do Garay, um podcast que ele foi criado com a tua mão, com a tua tendência ali de editar, de me ajudar. Para quem não sabe, Vitória Barros, eu chamo de primeira dama, que ela é minha esposa, está ali, ó, esperando mais um herdeirozinho, mais um garaizinho ali, e hoje é uma honra eu estar aqui no podcast com ela. Obrigado por ter aceito o meu convite. É um prazer estar aqui. E eu estava muito ansiosa, né, para vir nesse novo estúdio. Achei incrível. É totalmente diferente, né? Quando você chega aqui, olha os vídeos na internet, aí você acha, pega só o fundo e tudo mais, mas já é muito lindo. Mas você chegando aqui, tendo toda a beleza do camarim, da recepção, e mais estar aqui também, nossa, é incrível. É show de bola esse estúdio aqui, né? É maravilhoso. É o que eu falo para todo mundo. Agora a gente tem recepção, a gente tem camarim, tem sala de reunião, tem coffee break, tem tudo aqui no Estúdio Seu Pod, não é isso? É chique demais para mim. Vitória, hoje você veio aqui, a gente vai falar de um assunto que interessa a muita gente, né? Que o desemprego cada vez aumenta mais e você mexe justamente com isso, com recrutamento e seleção. Eu sempre falo para você, vamos lá fazer uma entrevista, vamos lá passar para esse povo a importância que tem de uma empresa de recrutamento e seleção na hora de escolher, né, um candidato, na hora de escolher um novo funcionário. As pessoas falam, não, eu pego um currículo e tá tudo certo. Não é bem assim, né, Vitória? Não, gente, não é bem assim mesmo. O Robson me acompanha, né, um tempo, ele sabe como que funciona esse trabalho. Talvez você não sabia, né, como que era feito, né? Não conhecia. Sabia. Eu não tinha ideia do que fosse. Para mim, as pessoas escolhiam vários currículos e nem analisava, escolhia e dava. E não é bem assim, é mais complexo o negócio. Por trás de tudo isso, né, que a pessoa pensa, olha para um currículo, vou selecionar, existe toda uma análise, né, interna que a gente faz. Inclusive, a gente também confere todas as experiências que as pessoas colocam no currículo. Então, se a pessoa colocar aqui, ela tem um MBA, uma graduação, uma experiência, tanto tempo num lugar, ela precisa comprovar pra gente, né? Mediante a carteira de trabalho profissional, que é digital, que a gente pede, e também mediante os certificados. Então, assim, a gente vai controlando ali todas as pessoas que mentem no currículo, né? E isso já reduz bastante aqueles candidatos mentirosos que não têm qualificação. Eu já cheguei até a fazer um recrutamento recentemente para um chefe de cozinha, né? E no currículo dele as experiências eram maravilhosas. Agora, na carteira de trabalho, não tinha nenhuma experiência. É mesmo? Você pega muito... É recorrente você pegar muita mentira em currículo? Sim. Assim, depende muito dos cargos, né? Quando se trata de cargos operacionais, que são aquelas pessoas que não precisam de muita experiência, a gente vê com mais frequência, né? Porque são pessoas que estão ali sem um certificado, sem uma experiência ali muito boa. Então, elas acham que mentir no currículo vai fazer isso crescer, né? E não é verdade, porque todas as experiências, elas são importantes, né? Então, é interessante a pessoa ali
não mentir, colocar o certo mesmo. Ficou 3 meses na empresa, coloca ali que ficou 3 meses, né? E na hora da entrevista, a pessoa vai te perguntar o motivo da saída. E é super normal você não se adaptar na empresa, não conseguir ali levar a empresa e tá tudo bem. Não precisa ficar ali 2 anos, mentir que ficou 10 anos na empresa, sabe? Isso daí realmente é mentira. Ela vai acabar desclassificando a pessoa do processo. Ali no início, quando você faz na parte, né, de recrutamento e seleção, você faz a entrevista com a pessoa, seja presencialmente ou seja online, você faz uma entrevista com a pessoa e ali ela se mostra perfeita para a vaga. Então isso daí, ela acaba, você acaba perdendo o teu tempo, ela perdendo o tempo dela, porque lá na frente vai chegar a hora que ela vai ser descoberta, né? Não tem como não ser, né? Exatamente. Né? Não tem como, porque a gente faz todas essas conferências, né? E também tem os testes, não só as conferências, né? As perguntinhas técnicas que nós fazemos. Então, a gente sabe ali identificar o candidato que tem aquela experiência, né? E o outro que não tem. Se você é contador, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta ali básica do dia a dia, que todo contador sabe, e se você me falar uma coisa errada, eu vou saber também. Porque eu estudo, né? Toda a descrição do cargo, desde o básico até o nível sênior. Então, assim, existe toda uma história antes de entrevistar a pessoa. Ô, Vitória, eu preparei aqui umas perguntinhas para você e a primeira delas é a seguinte: quais são as principais tendências que você está vendo no recrutamento e seleção atualmente? Com certeza, a diversidade e a inclusão, né? Como o jovem aprendiz, que antigamente não tinha, hoje em dia tem, estágios e entre outros também. E o outro também é a tecnologia, que inclusive eu utilizo bastante na minha consultoria. Chegam muitas empresas pedindo pra gente, olha, eu preciso muito de um candidato em 2 dias, você consegue pra mim? Falo, consigo, claro que eu consigo. E a gente consegue, porque um dia a gente já consegue anunciar, no outro já chegam muitos currículos pra gente. E no mesmo dia, né, que chega os currículos, a gente já faz a triagem e já marca a entrevista online. Olha, que bacana! Então, assim, o legal dessa questão da tecnologia é que a gente consegue otimizar muitos processos. E as empresas adoram. E o mais interessante é que na nossa consultoria não tem aquela questão de você estar conversando com um robô, né? Porque muitas consultorias aderiram a essa questão da entrevista robótica. Às vezes você faz uma entrevista, faz umas perguntinhas, preenche um formulário e ali já é uma entrevista, não tem conversa com ninguém. Não, na nossa consultoria não é assim. A gente preza essa questão de conversar com a pessoa, mesmo que seja online, é bem humanizado, né, o processo. Legal. Inclusive, quando a gente vai dar o feedback também negativo para o candidato, a gente também liga para o candidato, explica os motivos, porque é um grande problema também, né, Robson? Às vezes a pessoa fica ali fazendo diversas entrevistas, disponibiliza o tempo dela e acaba se frustrando, né? Porque não tem nenhum retorno da empresa. Deve ser horrível, né? Porque a pessoa, ela está investindo realmente o tempo naquilo, está dando conhecimento. Às vezes lá o recrutador, é assim que chama, né? Ele fala, então tá bom, eu vou ver aqui se eu vou te realocar ou se colocar no mercado, e depois fica um cri-cri danado que ela não sabe por que ela foi reprovada. Eu acho que bacana nisso que você faz, esse feedback, nem que seja negativo, que a pessoa pelo menos tenha um retorno do porquê ela não passou para aquela vaga. Mas isso não quer dizer também, Vitória, agora eu estou supondo aqui, que aquele mesmo candidato que foi reprovado para aquela vaga, ele possa ser aproveitado para uma outra vaga também, né? Inclusive, eu deixo bem claro quando isso acontece, quando o candidato é muito bom. Infelizmente, eu falo para eles, né? A empresa só pode escolher um candidato. Né? Em algumas vezes, muitas das vezes, só pode escolher um. Então, eu falo para a pessoa, olha, foi um processo muito difícil, mas infelizmente você não passou, eles optaram por outra pessoa, mas isso não significa que você não foi muito bem, pelo contrário, foi muito difícil a escolha e você está aqui em stand-by, tá bom? Porque a gente tem também a questão da reposição
do candidato. Então, tem 3 meses para isso acontecer. Se no caso a gente escolhe um candidato e ele não se adequa à empresa, né, por uma questão de cultura organizacional, até uma questão de proposta melhor, né, de emprego, a gente faz essa reposição de candidato. Ah, bacana. Então, até é interessante mesmo que tenha esse stand-by. Se tiver, ok, mas se não tiver, a gente procura uma outra pessoa. Acontece muito da empresa contratar uma pessoa, ela passou na seleção, a empresa vai lá, ela deve fazer uma entrevista, né, com esse funcionário, às vezes pode fazer, às vezes não pode. Faz, sim. Faz, então contrata esse funcionário e dentro daquele período de experiência ela não era o que eu pensei e pede uma recolocação para você? Acontece com frequência, né, Robson? Porque pessoas são diferentes, né? Empresas também. Então, a cultura organizacional da empresa, o modo de agir das empresas não são iguais, né? Então, pode ser que a empresa ali, na hora, o processo, assim, da divulgação da vaga em si é maravilhoso. Um salário bom, benefícios bons, mas a empresa em si não é bom, não é boa, né? Não tem aquela questão da saúde mental. E hoje em dia as pessoas elas buscam muito mais uma empresa que tenha uma boa qualidade de questão mental, né? Do que o próprio benefício, salário. Sim, tem que ter um ambiente bacana, né? Uma condição. Acho que o horário também influencia também, né? A distância influencia. Eu acho que tudo influencia, né? Para a escolha do candidato. Isso influencia, mas como eu te falei, a gente passa mais tempo no trabalho do que na própria casa. Sim, com né? certeza. Então, se for um ambiente que está ali favorável, independente do horário que você esteja ali, é tão bom estar ali naquela empresa que a pessoa não vai ligar quanto tempo que ela vai ficar, sabe? Então, assim, claro, isso também conta. Mas quando a empresa é boa, o funcionário ele veste a camisa mesmo da empresa. É o ambiente, né, que faz, né? E as pessoas ali e tudo mais. É por isso que é bacana, na hora de contratar uma pessoa, passar por essa triagem ou por esse filtro, porque às vezes uma laranja podre influencia naquilo que já está certinho, redondinho ali da empresa, né? Exatamente. Influencia bastante na cultura organizacional. Se você tem uma pessoa que entra na empresa e que já está desmotivada, chama ela para conversar, dá um feedback, né? E tenta estimular, né, essa pessoa a mudar esses comportamentos, né? Se ela não melhorar, é demissão. Demissão porque vai passando, né? Essa insatisfação, ela vai acabar passando para as outras pessoas também. E as pessoas, às vezes, nem têm essa insatisfação. Mas só pela outra pessoa estar falando, já entra na mente dela e fala, opa... Olha só, a gente está falando de pessoas. Quais são as habilidades que você considera assim, essencial, fundamentais para os líderes de hoje? A empatia e inteligência emocional, com certeza. Porque, pensa comigo, a pessoa ela vai lidar com um ser humano, né? Então, ele precisa ter empatia para entender o outro. E inteligência emocional para poder identificar os problemas e não agir de acordo com os sentimentos, né? Então, ele tem que ser frio com os sentimentos dele, ter empatia pro colaborador e tentar pensar ali na razão, né? Porque o comportamento dos funcionários muitas das vezes dá raiva. Dá raiva. Mas a gente tem que tentar entender, né? Ser um psicólogo ali da área. Sim, toda profissão, né? Toda profissão a gente tem que ter um pouco de psicologia ali, né? Já entrevistei vários psicólogos, terapeutas aqui, eu falo, vocês têm concorrências em todas as áreas, porque todo mundo tem um pouco de psicólogo aqui. Vitória, eu tenho uma pergunta aqui sobre currículo, né? Quais as estratégias você recomenda para destacar um currículo em um mar de currículos assim que você recebe, em vários currículos? É importante personalizar o currículo para cada vaga. Eu vejo que muitas pessoas fazem um currículo
e dispara como se fosse um folheto, né, de divulgação para qualquer empresa. E não é assim que funciona, tá? Você precisa... Quando você olha uma vaga, um anúncio de uma vaga, ele tem todas as descrições da vaga e os requisitos principais. Então, é importante você deixar ali em ênfase os requisitos principais da vaga, né? Para poder a empresa entender que você tem aqueles requisitos que ela está buscando. E se, por exemplo, na descrição da vaga estiver assim, residir próximo do local, tem muitas pessoas que não colocam bairro nem o estado. Elas colocam só a rua delas. É como se o patrão fosse lá, né, na casa dela para fazer a entrevista. Também. Não faz sentido algum. Mas também tem a questão de... Imagina a pessoa que está analisando o currículo. Ela vai olhar a rua, vai pesquisar lá no Google, em meio de tantos currículos que tem ali para analisar. Vai ver o bairro, né? Vai ver o bairro, mas se não tiver... Onde é que essa pessoa mora, gente? Em Nárnia? Descarta, né? Porque tem outros... Claro. Entendeu? Então, assim, o RH, ele demora pelo menos 3 segundos para analisar um currículo. É mesmo? Vocês são rápidos, sim. 3 segundos. Então, nesses 3 segundos, você precisa colocar ali as informações mais importantes da vaga de perfil. Que chame atenção que chame logo, atenção. né? É igual o vídeo. Eu trabalho com podcast, né? E os vídeos que são mais vistos são aqueles que impactam nos 3 primeiros segundos. Então, a gente está meio na mesma vibe aí. Né? Então, o currículo, você faz aquela leitura dinâmica, tu já viu que tem um bairro ali, já viu que a pessoa mora perto, já viu que tem a descrição, e aí você analisa um currículo. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo, Robson, de uma vaga, né, que eu divulguei há pouco tempo, e até para auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo é uma vaga ampla, né? Pode ser tantas coisas. Sim. Recepção, secretária, auxiliar de departamento pessoal, até auxiliar de RH também. E eu vi que a pessoa enviou o currículo dela, mas ela não discriminou as atividades. E eu pensei, nossa, currículo bom. Mas até eu ligar para ela, perguntar quais atividades dela, né? Quais as experiências e tudo mais, eu vou perder tanto tempo que eu prefiro ver outro, né? Que já tá ali. Você, na tua atividade, você fala muito em usar a tecnologia, né? Que a tecnologia você usa muito para te ajudar. Que nem você falou aqui, que eu faço videochamadas para fazer um recrutamento online, como é que eu falo? Ai, meu Deus, fugiu a palavra quando você faz online. Uma entrevista, né? Online, obrigado. Meu diretor de mesa aqui me ajudando, que fugiu da minha cabeça. Para você fazer uma entrevista online e tudo mais. Você também usa a tecnologia para ajudar pessoas que acham que um currículo tá bom e não está, tipo um modelo de currículo, alguma coisa desse tipo? Uso, com certeza. Inclusive, quando eu comecei nessa área, eu comecei a utilizar o Instagram, né, para criar o meu banco de dados. Então, ali eu comecei a postar umas vagas pelo Instagram para poder atrair candidatos. E nisso, eu vi que as pessoas me pediam muito para ajudar a reformular o currículo. Que eu sempre chegava e falava, gente, pelo amor de Deus, eu posso selecionar você, mas pelo menos... que o currículo seja apresentável, né? Porque eu tô lidando com os meus clientes, eu não posso apresentar um currículo ruim para eles. Então, eu quero ajudar vocês, mas eu também quero ajudar o meu cliente, né? Eu não posso selecionar uma pessoa que não tem um mínimo bom. Claro. E as pessoas falavam, então faz um para mim, eu te pago, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu não tinha tempo, né, para fazer, porque muitos trabalhos, entrevistas. Então, pensei em desenvolver um modelo de currículo, né, totalmente editável, e hoje em dia eu tenho isso na minha plataforma, também tenho guia de recolocação profissional, e todo mundo que tem interesse vai lá, acessa e compra um modelo de currículo, gosta bastante. E algumas pessoas perguntam assim, você não faz, então a gente que faz? Você que faz o seu currículo. O interessante é que você nunca mais vai precisar de ninguém para pagar alguém para poder fazer o seu currículo. Você vai olhar
vai fazer o seu próprio currículo, vai entender como funciona e depois a gente entra em contato com a pessoa para verificar se teve alguma dúvida, né, e tudo mais. E o currículo dela também fica no nosso banco de dados. Então, já aconteceu muito da pessoa que faz ali o currículo com a gente ter aquela experiência e no dia seguinte ter uma vaga ali, a gente já pega o candidato, né, que já sabe que o currículo dele tá bom, e já vai para entrevista. Então, já facilitou o meu lado e facilitou o lado deles também. Olha, que bacana. E como é que as pessoas fazem para acessar essa plataforma sua, para ter direito, né, a esse currículo, para ter acesso a esse currículo e esse guia de recolocação no mercado? Lá no nosso Instagram, @VitoriaRecruiter, tem nos links lá na bio. A pessoa clica, escolhe o modelo que ela quer, né, o produto, e faz a compra. Simples assim. Simples. Então, as pessoas é só entrar lá no teu Instagram, né? Acessa lá a tua bio e tem um precinho também bacana. E se falar que é do podcast Casa do Garay, ainda ganha um descontinho. Isso aí, vai ganhar um descontaço. Pode ficar combinado assim? Pode, com certeza. Então, para você aí, ó, que é meu seguidor, que é nosso seguidor, você pode entrar lá no @VitoriaRecruiter, vai lá na bio dela, né? Que vai ter lá o modelo de currículo, mais, né, esse guia de recolocação aí no mercado e fala lá para ela, lá no direct, que veio do podcast Casa do Garay, que ela ainda vai te dar mais um desconto. E fica legal, tá vendo como é que você só lucra aqui. Então, Vitória, a gente já falou aqui, né, da importância de um bom currículo, na importância também das pessoas não mentirem na hora da entrevista. Agora vamos falar um pouquinho de networking. Como é que você vê a importância do networking na busca por novas oportunidades de emprego? O networking é fundamental para quem está buscando emprego, porque ele vai criar ali, né, uma conexão entre pessoas. E hoje em dia, Robson, muitas vagas são preenchidas por indicação, né? Indicação pelo networking. O próprio LinkedIn, você faz uma amizade ali, cria uma conexão, e tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender o que é networking. Elas acham que networking é você chegar até uma pessoa e ficar pedindo emprego. Oi, me dá essa oportunidade, por favor, me ajuda com isso. Não, networking não é assim, é uma troca, né? Eu te ajudo e você me ajuda, né? Vamos supor, eu, por exemplo, tenho esse Instagram, né, onde eu posto conteúdos, ajudo pessoas a buscar emprego, dou dicas de emprego, né, de uma entrevista, como se portar numa entrevista e tudo mais. O mínimo que a pessoa pode fazer ali, né, é curtir, comentar, compartilhar. Sim, isso é bacana. É interessante, mas não, as pessoas não querem. Elas querem conteúdo, mas elas não querem fazer o básico. Às vezes dá uma curtidinha, né? Exatamente. Então eu converso com elas. Eu dou esse exemplo, mas assim, são vários exemplos, né? É assim como o LinkedIn também. Você não conhece a pessoa, você vai chegar pedindo algo para ela? Não, ajuda ela num comentário, né? Sim. Em um compartilhamento. E aí depois, quem sabe, você chega até ela, né? Já fez bastante coisa. Oi, tudo bem? Você lembra de mim? Que eu comentei no seu post, isso aí. né? Tem que ter um motivo, uma troca. Não pode ficar assim tão seco, sabe? E você vai criando relações também, né? Com o dia a dia, né? Não é você chegar na pessoa já pedindo. Eu acho muito interessante isso que você está falando, porque eu sempre falo para meus seguidores, né? Eu sempre agradeço a eles por não só curtirem, por eles comentarem, por eles compartilharem, né? E aí que está o teu crescimento, porque eu tenho vídeos de 1.300.000, 1.400.000 visualizações, e se eu tivesse isso de seguidores, então, gente, não só no podcast que eu peço para vocês, né, para continuar seguindo, aumentar os seguidores ali, mas continuar comentando, compartilhando, curtindo, porque existe o algoritmo ali da internet que eles entendem que aquele produto, aquele material ali, ele é de boa qualidade, ele não é desrespeitoso, né? E a gente sempre traz profissionais qualificados aqui para quê? Para a gente crescer cada vez mais. A gente só vai crescer com vocês dando essa moral. É igual a Vitória Recruiter está falando aqui. A Vitória, com a empresa dela, Vitória Recruiter, também é fazer a mesma coisa. Vai lá, compartilha, comenta. Pô, aí ó, tem um podcast maneiro, tem uma empresa de recrutamento e seleção bacana e assim vai indo, né, Vitória? Isso é networking, né? Exatamente. É criar conexões, né? Uma troca. São trocas.
E eu queria mais dica aqui de você. Eu anotei aqui. Quais as dicas você daria para manter a motivação durante o processo de recolocação? A fé está em primeiro lugar, né? E o autocuidado. Como assim, autocuidado? Quando a gente tá buscando... Eu já estive nessa posição, né, Robson? De estar ali procurando um emprego. E como eu te falei no início, muitas das vezes a gente faz muitas entrevistas e não recebe nenhum retorno, nenhum feedback. Eu até comento sobre isso com as pessoas que me seguem. Se a empresa não te deu um feedback, dê graças a Deus por isso. É bom que você entende que essa não é uma empresa boa para você. E o autocuidado, eu digo em relação a você se cuidar, você cuidar da sua mente e você não deixar a fé acabar, né? Só porque você não teve um retorno de uma entrevista ou então teve um retorno negativo, bola para frente. Tenta entender o que aconteceu. Busca no YouTube aí dicas para passar numa entrevista. Pesquisa o que você pode estar fazendo de errado. Às vezes não é nada de errado com você, né? Às vezes só não é aquela oportunidade que Deus escolheu para você. Então, assim, é uma luta, né? Mas se a pessoa persistir, ela vai conseguir, com certeza. Então é perseverar sempre, né? Essa é a dica aí. Ter fé e perseverar e não desistir, né? Porque o que é dela tá guardado ali. Isso aí, com certeza. Mas isso, Deus, é o que eu falo sempre aqui no meu programa. Deus não melhora, Deus transforma, Deus muda. E eu queria pedir uma dica para você agora. Agora eu vou inverter, né? Não é para o candidato. Qual é a dica que você daria para aquela pessoa que quer seguir na carreira de RH? Ser curioso e buscar inovações, sempre. E eu vejo, assim, Robson, muitas pessoas que se formam, né, na área de recursos humanos sem um estágio. Já é um tiro no pé, né? Porque é muito difícil as empresas, elas contratarem uma pessoa que não tem uma experiência como estágio. Mas vamos dizer que você deu um tiro no pé, né? E realmente não tem experiência. Então busca uma inovação. Busca conhecimento, cursos, né? Para poder você se aprimorar mais e persistir, né? Ter fé, perseverança, que aí você vai conseguir. Eu acho bacana você falar isso porque a fé não é tudo, né? Porque as pessoas entregam a Deus como Deus, coitado. Deus, ele é muito sobrecarregado. Eu não queria estar na situação de Deus, porque tudo é não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Mas o que a gente vê hoje, né, pelo maior índice de desemprego, é a falta de qualificação das pessoas, né? É justamente isso que você está falando. A pessoa tem que se mover aqui embaixo também. Entrega a Deus, mas faz a parte dela aqui, faz um curso, faz um estágio. Estágio é importantíssimo, né, Vitória? As pessoas, elas não dão muita importância para estágio, mas você já foi estagiária e vai ser a minha próxima pergunta para você. Você começou no estágio ali, eu sei que é duro vida de estagiário, mas hoje você, se pudesse voltar atrás, você faria tudo de novo? Sim, com certeza. Não mudaria nada. Não, você foi estagiária no Banco do Brasil, não é isso? Isso. Eu comecei, na verdade, como jovem aprendiz no Banco do Brasil. Depois finalizou o contrato, né? E aí eu iniciei a faculdade de gestão de recursos humanos e comecei os estágios. E tinha muito disso, Robson. Às vezes uma oportunidade ali no valor de 1.500 para trabalhar como vendas e eu não aceitava. Eu aceitava o estágio, que era R$600. Não era nem o valor que daria para pagar minha faculdade, mas eu me submetia a isso pela experiência. Então muitas pessoas acham que o estágio é um valor que você vai ganhar para remuneração e viver, né? Mas não é isso. O estágio é uma bolsa auxílio, né? Sim. É uma ajuda de custo. Então, assim, você vai ganhar com a sua experiência. Você tá ali aprendendo. Não é só o valor da bolsa, né? Então, assim, eu não mudaria nada, não. Eu aprendi muitas coisas. Como jovem aprendiz, como estagiária. Eu aprendi muito, muito. Conhecimento não tem preço, né? Então, gente, para vocês que estão assistindo esse episódio aqui, estão nos curtindo aqui,
Fica a dica para vocês, começa estagiando, começa a pegar experiência, porque abaixo de Deus vem a saúde, abaixo da saúde é o quê? É o conhecimento. E no estágio, a pessoa olha muito a parte financeira ali, quanto que vai ganhar. Mas ela vai ganhar em conhecimento, e conhecimento não tem preço. É uma coisa que você vai levar para o resto da vida. Tá? Então, ela está falando aqui, ela é especialista em recrutamento e seleção, e Vitória está falando, o conhecimento é fundamental, e o estágio jovem aprendiz é fundamental, tá? Às vezes, para uma decisão de uma vaga, não é isso, Vitória? Com certeza. Você está falando de... você está falando que foi estagiária, jovem aprendiz. Como é que você vê a Vitória no início de carreira para a Vitória hoje com toda essa experiência? A Vitória, no início, era uma garotinha que fazia de tudo para buscar uma experiência, como eu te falei, aceitar propostas que não supriam, né, a necessidade, e fazer de tudo para conseguir uma experiência na área. E também fazer de tudo para conquistar uma vaga em uma empresa boa. Meu pensamento, até assim, de vida mais velha, eu pensava assim, eu quero trabalhar em uma empresa muito boa, ficar anos na empresa e ganhar um salário bom. E hoje a Vitória, de hoje em dia, ela não pensa mais assim, né? Eu saí do CLT no ano passado, em outubro do ano passado, decidida em abrir a minha empresa e trabalhar por conta própria. E hoje eu vejo que foi uma grande escolha, assim, mudança na minha vida. E agora eu tive uma outra ideia, né? Não só de estar com a minha empresa, mas transformar ela para o digital, né? Então, criar mais conteúdos, fazer totalmente a empresa digital e voltado para pessoas. Que agora vai vir aí um neném, né? E eu não sei como que vai ser a minha rotina. Então, eu quero ajudar muitas pessoas, criar meu banco de dados, fazer bastante networking, né, com associações, né, de comunidades para ajudar pessoas carentes e tudo mais. Então, a minha ideia é essa, Robson. Eu quero ajudar muitas pessoas e continuar nesse mundo, né, que é muito bom. Projeto social de Vitória Recruiter, não é isso? Exatamente. Então já deixa a sua rede social aí pra galera te seguir, vai. O meu arroba é Vitória Recruiter. E se escreve Vitória Recruiter. Isso. É isso? Porque você fala toda bonita, você já é linda, né? E ela fala, não, meu é arroba Vitória Recruiter. Aí você vai botar lá, arroba Vitória Recruiter. Ok? Vitória, muitíssimo obrigado pela tua participação, tá? Você é linda, o seu marido que me desculpe, mas você é linda, uma das convidadas mais lindas que já passou por aqui. Sucesso pra tua empresa, saúde pro nenenzinho que tá vindo aí, tá? E eu quero te ver mais vezes aqui. Amém. Tá bom? Pode ser Te que amo. você veja. Posso falar isso? Também. Gente, essa coisa linda aqui é minha esposa, ela tá esperando ali meu quarto filho. Eu tô muito orgulhoso dela estar aqui, né? Porque ela não é muito de câmeras, né? Diferentemente de mim. E é isso, siga ela nas redes sociais, Vitória Recruiter. Muitíssimo obrigado pela moral que vocês sempre nos dão. A gente falou aqui da importância de vocês seguirem, de vocês comentarem, de vocês compartilharem, vocês falarem para outras pessoas. Pô, segue esse podcast aí, Casa do Garay. Ele traz realmente profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade para enriquecer o nosso conhecimento. O cara tá batalhando aí, né? Então vamos crescer junto com ele. Agradeço a vocês que já me seguem, continuem aí comentando, curtindo, e eu vou trazer muito mais convidados especiais aqui para você. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.